Um oferecimento Goiás Fazendas, GP Asfalto e Organic Brasil. As tendências de mercado, novas tecnologias, empreendedorismo, clima e tudo que tem foco no que movimenta o campo são pautas no Agro e Prosa. O seu podcast diário que tem como missão deixar você informado sobre o mundo agro. Divino Ronaldo conduz de forma descomplicada e interativa entrevistas com os maiores especialistas deste mercado. Então vem com a gente! Está começando mais um episódio do Agro e Prosa Podcast. O meu entrevistado de hoje será Valdir Franzini, engenheiro agrônomo, empresário rural, consultor de negócios e apresentador do podcast Academia do Agro. E o tema do nosso bate-papo será a importância do podcast no agro. Franzini, que bom ter você aqui de novo. Seja bem-vindo. A satisfação é toda minha. Eu sou muito prazeroso estar conversando contigo novamente. E, inclusive, até uma forma de reconhecimento e agradecimento ao trabalho que você tem feito junto com o nosso podcast também, como nosso cronista Amor, na Crônica do Agro. Só para você ter uma noção, já estamos foram 12 episódios já, nós já tivemos a sua participação, os seus comentários muito bem recebidos, cara. Vou te mandar depois até uns stats disso aí, Legal. Da boa receptividade, dos bons assuntos comentados, né? E obrigado pelo convite, o maior prazer, estamos aqui para levar esse papo gostoso aí com a nossa audiência. Então, cara, final de ano, né? E assim, eu acho que é momento da gente. O mundo tá tão pesado, cara, os assuntos, tá todo mundo tão tenso, tão assim, tudo muito carregado. Eu queria um assunto mais leve, alguma coisa que a gente pudesse relaxar e se alegrar. E podcast é uma coisa leve, comunicação, no geral, uma coisa muito boa. Você, que é um cara que tem a sua origem na terra, é engenheiro agrônomo, é produtor rural, é um cara que tem uma carreira consagradíssima, de repente se tornou um comunicador. Quando eu falo de repente, não é assim de repente de um dia para o outro. Lógico que é um processo. E eu gostaria que você falasse um pouco de como foi esse processo de sair da vida corporativa para entrar na área da comunicação. E principalmente comunicação voltada ao agro. Bom, vamos lá. Antes de mais nada, a palavra que pode refletir e resumir essa opção de comunicação, de fazer podcast, foi gratidão. E gratidão por quê? Quando nas minhas caminhadas como consultor, que eu tenho tido aí por vários estados, a gente sempre está conversando com a gente mesmo, né? E sempre recebi muita gente, muitos amigos, muitos colegas ou conhecidos, clientes ligando, cara, tô com um problema assim, tô com um problema assado, sempre pedindo uma opinião, sempre pedindo um conselho, sempre pedindo uma orientação. E eu falei, cara, eu preciso devolver um pouco para esse pessoal que tanto me ajudou na minha trajetória profissional, com coisas atualizadas, com coisas úteis, e fiquei com isso na cabeça. Até que um belo dia, isso já fazem 3 anos atrás, 2019, eu peguei e conheci eu ouvi falar do tal do podcast. E fiz a pergunta que muita gente já fez, né? Pode o quê? Que raio de coisa de tal de podcast? E foi através de um podcast já famoso, que é até da Globo, que é O Assunto, com a Renata Lopretti, e que eu gostei daquele formato. Por quê? Porque não era uma notícia simples, um anúncio qualquer, ou um headline que a gente fala de jornal, ou tinha uma profundidade. Ela pegava um determinado fato que aconteceu naqueles dias e dava uma profundidade nele. Eu falei, cara, é isso que eu quero. Eu quero levar informações úteis, com conteúdos ricos para esse pessoal. E essa é uma maneira muito interessante de fazer. Foi aí que eu entrei nesse mundo maravilhoso chamado podcast, né? Fiz aula, fiz uma escola de podcast com meus amigos, o Edward Schmidt e o Jefferson, e caminhamos junto na formatação do nosso podcast. E assim está, desde maio de 2020, até hoje nós já estamos aí com mais de 200 mil downloads, mais de quase 2 mil seguidores. Temos aí 240 episódios religiosamente e semanalmente publicados, tendo inclusive um amigo aí como coautor e co-participante desse projeto. Cara, e como é que você definiu a linha que você iria seguir no podcast? Cara, assim, se você olhar, podcast é uma ferramenta que a gente chama de nicho.
ela é muito focada, ela vai direto, ela tem que ir direto naquilo que o ouvinte, o nosso receptor, o ouvinte do outro lado, queira ouvir, ou atenda a necessidade dele, ou atenda o desejo dele, tá? Ou principalmente que sane as dores que de repente ele tá sentindo. Então, quando você fala em agronegócio, o agronegócio é um segmento extremamente grande, amplo e diversificado. Então, eu baseei a minha experiência com o podcast nas experiências de grandes líderes, de grandes agroempreendedores, de grandes produtores, que eu falo assim, produtores de relevância, e através do processo de entrevista. E isso tem levado realmente contribuições, tem levado dicas, tem que dado muitos bons aspectos para quem nos ouve, principalmente naquele aspecto chamado superação. Porque ninguém nasce grande. Todo mundo, a grande maioria, quase 100%, é de origem humilde. E todo mundo teve uma caminhada que encontrou muita pedra e muito buraco pelo caminho, que tropeçou, que levantou, que quebrou, que se reergueu. E essas histórias motivam aqueles que estão ouvindo. Então, isso foi a minha linha de trajetória. E eu também conseguimos com isso, né? Dar uma abrangência pelo agronegócio, primeiro sendo culturas diferentes, cadeias produtivas diferentes, serviços diferentes, ações transversais, financeiro, contábil, diferente, sempre tem uma história de superação, sempre tem um bom exemplo de negócio, sempre tem boas dicas de tecnologia, e a história em si é a base desse trabalho. Foi esse o meu guia, o meu mestre. Cara, sempre se fala do agronegócio ser muito ruim de comunicação. Você acha que o podcast, de alguma maneira, ele tem ajudado o agro a se tornar mais bem entendido pelas pessoas que estão do lado de fora? Nós estamos caminhando nisso, né, Divino Ronaldo? Você sabe que o mercado, isso é grande opinião minha, tá? Confunde um pouco de marketing, né? Um pouco de publicidade, um pouco de anúncio com comunicação. Apesar do marketing hoje ser, às vezes, um grande cobertor que também pega a comunicação, mas são coisas distintas, são coisas diferentes. E o que é comunicação? Comunicação nada mais é de você chegar uma informação correta, precisa, tá? Para o seu receptor, para aquele que está ouvindo. Tá? E aí, eu creio que nós do agronegócio como um todo, as grandes instituições, as grandes organizações, pecaram ou falharam ou se omitiram em alguns momentos de fazer um pouco mais desse trabalho de comunicação com o grande meio, com a nossa sociedade. Então eu vejo assim que ainda temos muito por fazer, mas já estamos bem avançados, já estamos com bastante iniciativas bacanas que já estão ocorrendo, e eu vejo o podcast um dos grandes responsáveis por isso. Tá? O seu podcast, o meu podcast, nós temos, hoje estima-se no Brasil, pelo menos 280 podcasts só falando sobre o agro, trazendo os aspectos positivos. Ah, mas não tem coisa ruim? Lógico que tem coisa ruim. Tem bandido em todo lugar. O agro também tem bandido, né? Eu não vou dizer bandido, vilão, né? Tem os irregulares, tem os clandestinos, tem os piratas, tem. Mas o agro está buscando tomar conta disso, corrigir essas coisas, de forma geral, que eu estou dizendo, obviamente, né? E que a nossa mensagem também é nesse sentido. Cara, você falou muito disso, vou até, de repente, repetir muito o que você já disse, né? O povo urbano, ele está muito susceptível, toda a sociedade, mas o urbano principalmente, às notícias locais dele, as notícias da mídia ali. E às vezes o agro para ele é uma coisa meio distante, por incrível que pareça, né? Mas é que tá tudo que ele vive e convive é do agro, mas ele tem uma percepção que isso aí é coisa, não é coisa dele. Então eu fico muito feliz que nós estamos no caminho certo, as instituições estão começando a se organizar de forma melhor, né? Para que a gente possa ter uma comunicação mais robusta, mais eficaz em relação ao agronegócio, junto à comunidade urbana. Você colocou um número aí interessante, quase 300 podcasts do agronegócio.
É uma percepção, não é nem estatística, nem números que se tem cogitado nos vários lugares que a gente tem andado. Inclusive muitas empresas estão criando seus próprios podcasts, né, voltado para clientes e tal. Essa proliferação de podcasts voltados ao agronegócio, você acha que ela tem tido respaldo da audiência? A audiência está preparada para esse bombardeio de informações? Vou te falar assim, como o podcast ele é nichado, ele vai num determinado público, ele não satura, com certeza. Porque a maioria desses podcasts que eu estou falando, voltados ao agro, a grande parte deles tem um segmento que eles atendem. Por exemplo, tem o pessoal de defensivos, por exemplo, tá? Ou o pessoal da área de fertilizantes, ou o pessoal dos insumos biológicos, ou o pessoal dos inoculantes, ou o pessoal que presta serviços transversais, que a gente chama, como seguros rurais, financiamento agrícola, etc. Então, são nichos, a cultura da soja, cultura do milho, café. Cada uma dessas cadeias produtivas, cara, é uma riqueza de história e de assunto para contar, assim, fantástico. Então, eu não vejo saturação. Até acho que ainda cabe em muito mais gente, mas muito mais mesmo. Porque, você vê bem, nós dois ocupamos, de certa forma, sobrepomos o mesmo território. Qual é a nossa concorrência? O pessoal pede mais, o pessoal quer ouvir mais. É verdade. Então, não vejo saturação, não. Não vejo saturação. Eu acho uma coisa bacana na comunicação, cara, é isso, porque em tantas outras áreas, quando você é um empresário, por exemplo, você tem toda aquela preocupação com a concorrência, né, o concorrente que está tomando o seu mercado. E na área da comunicação, não. Eu participo do seu podcast, eu participo do meu podcast, do meu programa, e a gente troca informações e troca figurinha, e de vez em quando você me indica, entrevista esse cara aqui que é bacana, e me pede, você tem um contato de alguém e a gente passa. E não existe essa loucura da concorrência, né? Essa questão de um tomar o mercado do outro. Não existe isso, né? Não, e quem decide não somos nós, quem decide é o ouvinte. Ele vai ouvir o que ele quiser, quando ele quiser, aonde ele quiser, a hora que ele quiser, não é verdade? E aí queria até só reforçar uma coisa das histórias que eu te falei, né, que eu gosto muito, tenho gostado muito de contar as histórias de vida, essas coisas todas. E histórias, você sabe que tem. Histórias, elas têm que ser bem contadas. E quando elas são bem contadas, elas são poderosas. Elas energizam, elas revigoram, elas são persuasivas. Nós que estamos levando, né, o lado bom, a coisa boa do agro, né? E é que por meio dessa que todos nós, o próprio ouvinte, compartilha, né, medos, tristezas, sei lá, dificuldades, alegrias. Isso causa aquilo que nós chamamos de rapport, o americano chama de rapport, nós chama de engajamento, de relacionamento mais próximo. Tá? Então, até voltando agora nessa questão, você falou dos podcasts do agro. Você sabe que hoje os ouvintes de entrevistas em podcast estão entre os mais leais e engajados, e é uma audiência das diversas mídias, em relação às diversas mídias. A natureza do processo faz com que o apresentador do programa fale diretamente dentro do ouvido da pessoa, por 15, 30, 60, 90 minutos, 2 horas, não importa. 3 horas? Tem podcast de 5 horas. Exatamente. Faz com que o ouvinte crie uma impressionante afinidade com o conteúdo e com o apresentador. Então, o conhecimento precisa ser disseminado para além dos muros. Esse é o nosso papel, né? E não só nosso daqui, mas das instituições, das empresas, os meios de comunicação, hoje são aliados na divulgação técnico-comercial. E seus benefícios podem ser feitos pelo podcast. É o que está acontecendo hoje também, né? Então, a lógica tanto da distribuição e produção de conteúdos em formato de podcast é uma ferramenta que já é e está se tornando cada vez mais importante para a difusão das informações úteis. Hoje, você quer aprender, saiu um produto novo, um agroquímico novo no mercado. Você tem hoje vários mecanismos. A internet hoje antigamente era a Delta, La Rússia e a Barça. Hoje eu estudei pela Barça. Eu não sei. Acho que nem é do seu tempo. Hoje nós temos internet. É do meu tempo. É do seu tempo também? Tá bom. Então, cabelos... eu tenho essa carinha de criança, mas já tô rodado, viu?
você tá pintando o cabelo também, né? Não tem nem um fiozinho de cabelo branco, rapaz. Pinto não. Então, cara, eu digo assim, que essa história a questão da história realmente é o que faz a gente ter a facilidade de estar junto aos nossos ouvintes, e é amplo, é muito amplo, tem muito chão para caminhar. Só que você tem uma ideia, um número que me veio agora à cabeça, tem um site chamado Buzzsprout, ele faz uma estatística de todos os podcasts no mundo, tá? Lógico, tudo que tem estatística tem o seu, às vezes tem suas falhas, mas essa aí é a referência mundial, inclusive, pelas companhias, pela hospedagem, chama Buzzsprout. Só esse mês agora, que passou de novembro, foram 125 milhões de downloads. Uau! E foram, de novos podcasts no mundo, 127 mil podcasts no mundo. Qual é o país que tem mais podcast? Estados Unidos. Sim, quase 50%, quase por volta disso aí. Sabe quanto tem o Brasil? Podcast? 1.1. Sério? Sério. Os grandes países eu não tenho todos aqui, né? Eu não tenho na mão aqui, mas Estados Unidos o primeiro, depois vem a Grã-Bretanha, também tem bastante, aí vem subdividindo, né? Mas nós estamos, acho que em 20º lugar, tal. Olha o espaço que tem para crescer. Agora, eu fiquei feliz por uma coisa, que lá eles têm uma estatística que diz o seguinte, ó, se você tem a cada 7 dias o seu episódio tem mais de 595 downloads. Visualizações, downloads. Lá chama download, né? Podcast é download. Você está entre os top 1 no mundo. Se você está entre 500, acima de acima de 800, você não, é o inverso, desculpe. Se você tem mais de 800, você é top 1. Se você está entre 500 e 800, você é top 5. Você está entre os 5% de podcasts mais ouvidos do mundo. E eu estou no top 5. Parabéns! Tá bom. Se você levantar os seus podcasts, capaz você vai estar nesse grupo também. Então, o que é isso? É o espaço que você tem que a gente pode estar crescendo. Eu tenho essa estatística, depois eu passo para você pelo e-mail. Você vai ver que bacana. Legal. Agora, uma coisa interessante é o seguinte: começar um podcast é um negócio relativamente simples. Não demanda muito equipamento, não demanda muita coisa. Demanda conhecimento. E por mais que as pessoas acham que é uma coisa assim meio caseira, não é, porque demanda muita pesquisa. Para você trazer um convidado bacana, você tem que ter relevância, senão ele não vai no seu podcast, né? Se você fizer pergunta idiota, o cara não, às vezes vai nem querer responder, ou vai responder com mau humor. E você acha que o mercado publicitário, ele já tem uma noção da importância de tudo isso que você colocou aí, do podcast, da audiência, do nicho, e ele já quer pagar por isso? Porque até então, por exemplo, o rádio, ele tem lá as empresas que acreditam no rádio, a televisão tem, a internet de alguma forma tem. E o podcast? O pessoal já procura o podcast para anunciar ali, já quer colocar dinheiro? Já começa a ser um negócio? Ou ainda é uma brincadeira, um hobby, digamos assim? Não, cara, está acontecendo de forma bastante impactante, tá? Hoje as agências de publicidade, as agências de marketing, cada vez mais interessadas em podcast. Eu mesmo sou abordado diariamente por assessores de imprensa, por agência, sobre tópico. Gostaria de falar sobre isso, como é que a gente faz, como é que não faz. E também solicitando, né, às vezes até alguma parceria em relação a se fazer alguns trabalhos. Então isso tem se multiplicado muito. Agora, assim, tem que fazer um timeline isso. Isso nos últimos 2-3 anos, tá? Lógico, impulsionado também pela forma que nós passamos, né, pelas agruras da pandemia, esses momentos de reclusos, onde, por exemplo, a internet foi bastante exigida, onde as questões aí de transmissão
tipo live, Zoom, etc., foi muito utilizado, e isso também permitiu que os podcasts também ganhassem uma amplitude, um conhecimento mais profundo. E hoje é padrão a parte de podcast junto aos planos de negócios estratégico de marketing das principais empresas e das principais agências. E vou mais longe. Até há pouco tempo não se tinha nem a contemplação em orçamentos, em budget de marketing desse formato tal de podcast. Hoje não. Hoje já faz parte da linha das grandes empresas. Tanto é que hoje as grandes instituições, organizações, hoje tem seu podcast, né? Assim, vamos lá, é um podcast também corporativo, é um podcast comercial, beleza. Mas é uma forma de comunicação muito forte que tem com os seus consumidores. Valdir, por que o nome Academia do Agro? Academia, logicamente a palavra tem a sua origem grega, de academes, que é a reunião na época dos grandes pensadores, das grandes mentes, né? E que até hoje persiste, né? Esse significado. Academia, quando você coloca lá os grandes honoráveis, os grandes mestres, os grandes especialistas, as grandes, veja aí, Academia de Letras, Academia de Música, tem aquelas grandes referências dentro do seu meio. Então, me veio a ideia de como que eu queria trazer realmente experiência de grandes líderes, mentes brilhantes, né, do agro, voltados ao agro. Surgiu o nome Academia do Agro. O formato de podcast, ele sofre com as tendências? Por exemplo, tem novas tendências do podcast para o 2023? Nós estamos vivendo agora um momento também interessante do podcast, porque podcast é um formato em áudio que, facilitado, diferentemente da rádio convencional, que nós sabemos que isso vem de broadcasting, né, que vem da transmissão por ondas e tal. Isso. O podcast, ele usufrui da tecnologia, da inovação do que nós chamamos de streaming, né, que é o áudio em forma digital. E essa forma digital, ela é muito mais leve, muito mais rápida, e ela se transmite de forma universal, né, vamos chamar assim. E através desse mecanismo, isso aí transformou o áudio, até por ser até um pouco mais leve do que vídeos, se transformou nesse fenômeno chamado podcast. Só que ele também está sofrendo transformações, e essas transformações já é bem notada já no mercado. Pensando em mercado global e econômico, veja que está fazendo, por exemplo, Spotify, a Google, que virou Google Podcast, a Amazon, que era loja até agora há pouco tempo, hoje tem podcast, a Apple, que foi uma das iniciantes disso, é podcast. E aí, esse fenômeno que eu quero dizer que já estão passando uma transição, é o que eles estão chamando agora de videocast, que é os podcasts via imagem, via YouTube. E não é um mecanismo gratuito. O YouTube viu que ali tem um nicho muito grande e hoje está fomentando bem essa questão, né? Tanto é que o próprio Spotify hoje já está acatando a forma em vídeo dos seus áudios, das suas publicações. Então, hoje uma tendência é essa. Você tem uma noção de mercado? O YouTube hoje ocupa dessas mídias gerais 25%, tá? O Instagram deve ter na faixa dos 16%. O podcast deve ter uns 15% na forma original de áudio, né? O que difere o videocast do podcast? É que um vai com imagem, que é o YouTube, né, que vai via vídeo, e o podcast é via somente áudio, que você tem a conversa ao pé do ouvido com o seu ouvinte. Essa é uma das grandes tendências. Deixa eu partir um pouco agora pro lado pessoal do Valdir, só pra gente, estamos já no finalzinho do nosso bate-papo. 2 perguntas finais. A primeira delas é o seguinte: qual foi a sua maior conquista nesse ano de 2022? Bom, eu tive, poderia dizer que só foram várias conquistas, tá? Mas uma que me marcou muito foi um convite de uma área que eu pouco explorava, e até tenho pouco conhecimento, apesar de ser agrônomo, ser da área, tenho amigos, tenho clientes, até que são pecuaristas, mas eu não sou profundo conhecedor da pecuária brasileira.
E eu fui convidado por uma entidade chamada Terra Consultoria, que é expert na área de pecuária. E para participar de um grande evento deles, esse evento tinha mais de 2.000 pessoas lá em Campo Grande, e onde eu fui convidado a levar a mensagem do título da sua entrevista hoje, que é a importância do podcast do agro. Juntamente com outros colegas, o rapaz de Campo Grande também ele é podcaster. Luciano Pires Luciano Pires também foi um dos palestrantes, também participou do nosso grupo lá. Então, eu me senti muito lisonjeado, muito premiado com isso. E isso, inclusive, abriu um leque de conquistas junto ao setor pecuário, em termos de lideranças dessa área, que são muito relevantes, são muito presentes, né? No crescimento aí, tanto na área de pastagem, forragicultura, nutrição, genética, a parte de alimentação, de probióticos, várias coisas. Então, assim, eu diria assim, esse foi uma grande conquista. Não vou dizer o maior porque tive outras de menor expressão, mas eu me senti muito, muito valorizado com esse convite. Legal. E para finalizar, qual que é o seu desejo para 2023? Primeiro, que esse 2022 acabe logo, porque ele foi muito... Todo mundo quer isso. O primeiro desejo é que acabe logo, porque tem sido muito estressante para todo mundo, né? Essa polarização, essa discussão, sem discutir A ou B, ou perfis A ou B. Mas, infelizmente, eu também tenho que dizer, né? Minha opinião, minha, de Valdir Franzini, que a sociedade, acatando esses resultados que estão acontecendo agora, está fazendo uma grande cagada. Me perdoe o mau uso da palavra, porque o agro é muito forte, o agro é resiliente. O nosso setor, ele se fez, ele é o que é porque ele se fez. Ele se fez em cima de muito percalço, de muita dificuldade, em épocas que não se falava nada do agro. Então nós vamos superar. Agora, eu quero crer que as coisas caminhem de certa forma justas, tá? Coisas que nós não estamos vendo nesse passado recente. Por que eu falo isso? Porque muito das coisas passadas recentes eu entendo como ilegítimas. E eu não quero que essa ilegitimidade afete um setor que hoje é fundamental para o país e para o mundo, né? Veja bem, olha, esse ano de 2022, o Divino Ronaldo, em função da alta de custo de insumos, você deve ter conversado com várias pessoas do setor. Né? Sim. Ontem mesmo você conversou com o Chavalho, que ele deve ter comentado sobre isso também. Devido à alta no custo de insumos, o PIB do agronegócio recuou 1,7%. Esse é um sinal, tá? Que nem tudo é maravilha. Nesse segundo semestre, tá? De 2022. Já estamos acumulando uma baixa de 2,5%, 2,48%, alguma coisa assim, já no primeiro trimestre. E de acordo com o CPEA, para quem não sabe, o CPEA é um centro de pesquisa, de estudos avançados em economia aplicada, principalmente do setor agro, esses números são sinais de alerta. O cenário se transformou considerando que desde 2020, mesmo com a crise econômica, mesmo com a pandemia, mesmo com guerra, o setor havia obtido crescimento. Investir em tecnologia aliada a uma boa estratégia de negócio aumenta a produtividade no setor agrícola, reduz custo e ajuda produtores a se diferenciarem e se afastarem de concorrência. Nesse sentido, o meu grande desejo é que a tecnologia permaneça no campo, fazendo o seu papel para superar esse encolhimento econômico que nós devemos ter em 2023. Esse é o meu desejo. Que não sejamos justamente tratados, que não venham ações ilegítimas e que a tecnologia vai ser o nosso grande auxiliar, vai ser o nosso grande companheiro, colaborador para enfrentar o ano de 2023. Valdir, muito obrigado pela amizade, muito obrigado pela parceria, um Natal abençoado para você e sua família e um ano de 2023 com tudo isso de bom que você desejou. Grande abraço. A todos vocês também, Feliz Natal a todos, um bom ano para todos nós. Fica com Deus, um abraço. Hoje eu conversei com Valdir Franzini, engenheiro agrônomo, empresário rural, consultor de negócios e apresentador do podcast Academia do Agro. E o tema do nosso bate-papo foi a importância do podcast no agro.
Siga @agroeprosa no Instagram. Se inscreva em nosso canal no YouTube. Desfrute desse espaço para ficar por dentro de todas as novidades do agro no Brasil e no mundo. O podcast é um oferecimento da Goiás Fazendas, investimentos inteligentes e um universo fértil de oportunidades. O programa de hoje fica por aqui, mas voltamos amanhã com conteúdo especializado e muita parceria, pois se o assunto é agro, é sempre uma boa prosa. Até lá!